Graça e paz, amada igreja, que alegria estar com vocês aqui. Sou fã do pastor André, sou fã dele, ele é para mim um dos caras assim, mais coração assim, no altar que eu conheço, ele e a pastora Simone são uma bênção demais, eu amo, admiro. Bernardo também, né, Bernardo? Né? Pastor Gentil, pastora Mary também são amigos de longa data e é um privilégio para mim estar aqui com vocês. Com certeza é realmente uma responsabilidade muito grande, mas uma grande alegria. E eu sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida, nessa igreja, através desse ministério maravilhoso. Realmente eu me sinto privilegiado. Esse mês estamos falando de família lá também, na nossa igreja, estamos falando de família. Hoje o pastor Jeff estava lá ministrando, está ministrando lá. E estamos aqui para servir. Eu sou um bom lavador de pés, eu sou um bom arrumador de cadeira, eu sou um bom limpador de banheiro. Eu falo, Deus me chamou, Deus é criativo, né? Deus tem um senso de humor maravilhoso. Eu sou relojeiro de formação e quando ele me chamou, eu falei, Deus, eu não sou... O senhor tem certeza, Deus? É que Deus não falha, né, queridos? Tem relógio, joia, é tão bom de lidar com isso, mas gente é mais precioso que joia, que relógio. Então, em 94, Deus nos chamou para o ministério, em 97 fomos consagrados. Ano que vem, nós completamos 30 anos de consagrados, eu e minha esposa, no ministério pastoral. E Deus tem sido tão bom com a gente, irmão, tão bom. Eu olho e falo, ontem estava vindo com a minha esposa de mão dada ali, saindo da igreja, nós estávamos atravessando a rua para ir lá no ministério infantil, e a gente estava falando, puxa, quantas coisas Deus fez, e olha para nós aqui, né? Quem sou eu na fila do pão? 28º, depois do zero à esquerda. Mas Deus é criativo, querido. Deus é tão bom e tão maravilhoso. E minha esposa é uma bênção, mulher de Deus. Deus usa muito ela para falar comigo, né? Eu falo que ela tem a voz do Espírito Santo, é muito parecido com a voz dela, né? Porque às vezes o Espírito Santo usa ela para falar comigo e é maravilhoso. E ela falando assim, é graça de Deus, e é graça. E eu amo essa graça maravilhosa do Senhor. E estou aqui hoje na Igreja Batista da Graça, desses meus amigos, irmãos, companheiros. E agora, dia 5 de abril, nós completamos, eu e a esposa, 35 anos de casado, mano. 35. E glória a Deus, porque é uma benção. Pode aplaudir a Jesus direitinho aí, ó. E o ano passado ela falou, a gente faz muito casamento, e o nosso ministério sempre foi voltado a casais, a gente sempre falou muito para casais, e glória a Deus por isso, a gente teve o privilégio de ministrar em vários lugares para casais. O ano passado, o pastor Haroldo me desafiou, Adilson, escreve um livro para a gente lançar na conferência e tal, nossa conferência do ano passado, e daí nós lançamos o Manual de um Casamento Feliz, né? Experiências que nós vivemos, é um livretozinho, né? Eu escrevi pequeno porque é para os homens ler, porque o homem geralmente ele gosta de ler livro menor, né? Então é para os homens ler isso aqui, esposa, você pode levar para o teu marido e falar, marido, o pastor disse que é para você ler. Depois que o marido lê, daí o marido fala, agora esposa, agora você lê. Daí vocês dois vão melhorando ali, ó, Manual para um Casamento Feliz. Teu casamento já é feliz, não é verdade? Amém? Deus criou para ser feliz. Então, esse manual vai de repente ajustar algumas coisas. Tem umas dicas bem bacanas aqui, se você quiser depois aí. Esse irmão que está do teu lado, dá uma olhada para ele. Ele pode dar de presente esse livro. É só 20 pilas, se você quiser, depois aí esse irmão vai abençoar você, tá bom? Eu trouxe só alguns ali, ó, tá bom? Mas depois você pode dar de presente para esse irmão do teu lado aí, vai ser uma bênção. Ok? Amém? Vamos lá então, queridos. Não me disseram até que hora que eu vou, então eu vou até a hora que Deus mandar. Eu falo pouco, viu, queridos? Brincadeira. Vamos lá. Vocês vão chegar em casa antes da meia-noite ainda. E a palavra que Deus colocou em meu coração é a palavra da família, né? E o tema da palavra eles vão colocar aqui para mim, né? Vai dizer que foi Deus que criou a família. A família foi criação de Deus, criou Deus a família. A família é ideia, é projeto, é plano de Deus. Amém? E tudo que Deus faz é bom, não é verdade? Na criação, Deus fez a separação da luz das trevas, Deus separou a terra seca da água, Deus, enfim, foi fazendo, e tudo que Deus fazia, diz assim, viu Deus que era bom, tudo que Deus faz é bom, e no final Deus falou assim, olha, viu que tudo era muito bom, então tudo que Deus faz é bom, então a família foi criação, foi projeto de Deus, então Deus formou para que a sua família seja no mínimo muito boa. Muito boa. Nós vamos falar sobre isso hoje. Eu quero repartir essa palavra que Deus colocou em meu coração. Eu falava com os pastores ali, eu ouvia a pastora Mary pregar sobre o Vale dos Secos, lá uma bênção. O pastor Gentil falando lá da transformação, da renovação, né? Romanos 12:2, se não me engano, né? O pastor André falou sobre Saul e Davi, que palavra, cara, eles já ouviram muita palavra. E quem sou eu, né, para pregar para essa igreja tão edificada, tão maravilhosa, tão abençoada? Falei, Deus, eu só sou o carteiro. Eu só estou aqui para entregar o que o Senhor colocou. Carteiro não tem honra nenhuma, não é verdade? O carteiro chegar para você com um cheque de 1 milhão.
E daí você chega, abraça o carteiro. Nossa, carteiro, você é demais, maravilhoso. Eu só vim entregar. Quem mandou não foi eu. Então eu sou um carteiro aqui nessa noite. Estou aqui só para entregar o que Deus tem para você. Então a honra é dele, a glória é dele, todo louvor para ele. E eu espero ser um bom carteiro nessa noite para entregar uma palavra de Deus ao teu coração para abençoar a tua família. Amém? Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 18. Depois nós vamos ler o 21 até o 24. Amém? Ela vai projetar aqui, eu vou ler com você. Amém? Diz o seguinte: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Versículo 21 diz o seguinte: então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Da costela que o Senhor... Pode mudar. 22. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem então disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tirada. Versículo 24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é viva, eficaz, poderosa, penetrante. Uma palavra, Senhor amado, que traz vida, Senhor. A Deus, e queremos nessa noite, Deus amado, aprender mais da tua palavra, Senhor. Fala conosco, usa, Senhor amado, a Deus, pela tua misericórdia e graça a minha vida, que eu não venha te atrapalhar, mas que o Senhor, a Deus, possa, Deus amado, fluir livremente, Deus amado, através da minha vida, para abençoar, para fortalecer, fortificar, falar ao coração dos teus filhos aqui, Pai. Eu declaro a minha total e absoluta dependência do Senhor. Eu dependo 100% do Senhor, Pai. Então é o Senhor que vai fazer. A Ti seja a honra e a glória. Oramos no nome de Jesus. Amém? Queridos, o texto que nós lemos marca o momento em que Deus forma a primeira família da terra, né? Adão estava lá no Éden, no paraíso de Deus, ele estava lá, sabe, naquele lugar maravilhoso, ele estava lá, sabe, vendo toda aquela natureza tão exuberante, tão maravilhosa, tudo que Deus tinha criado, e ele estava naquela missão dele de dar os nomes aos animais, enfim, e ele estava só. E é interessante que a Bíblia diz assim: Deus então, ele observa, Deus viu o homem sozinho. Sabe, Deus tinha criado todas as coisas, desde as mais singelas plantas até, enfim, os grandes animais, e tudo era muito bom. Aliás, tudo era maravilhoso, como eu já falei, tudo que Deus faz é bom. Mas então Deus mesmo observa, Deus olha o homem sozinho, e Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Queridos, eu vou dizer para você que não foi o homem que criou a família, foi o próprio Deus que criou a família. Não foi a ideia do homem, não foi o homem que estava lá, acho que eu vou pensar agora, eu vou fazer algum negócio e tal, porque eu estou sozinho, né? Então agora eu vou criar uma família. Não, foi o próprio Deus que criou a família. Amado, foi Deus que idealizou, projetou, foi Deus que instituiu, foi Deus quem fez da família. E Deus criou a família para que ela fosse uma bênção. Tudo que Deus faz é bom. Deus criou a família. Então a família é para ser uma bênção, e a minha pergunta é para você: a sua família é uma bênção? Sabe, amados, a sua família de fato é uma família abençoada, é uma família que você fala: nossa, a minha família é uma bênção. Pastor, mas como assim é uma bênção? Quais são as marcas? O que caracteriza uma família? Quais são as marcas de uma família abençoada? Me diga aí quais são as características, querido. Eu vou dizer para você: uma família abençoada é uma família onde o lar, a família, a casa é um lugar onde tem paz. Querido, porque, sabe, não tem nada mais aconchegante, mais, sabe, reconfortante do que você sair do teu trabalho, sair da tua lida diária e você chegar em casa e uau, é um lugar de paz. Então, querido, nós fomos chamados para viver como família num lugar de paz. Então a tua casa, a tua família, tem que ser um lugar onde reina a paz. Porque é terrível você morar num lugar onde tem uma confusão, uma brigaceira, uma falação, e fala, e vai, não sei o quê. Provérbios 21, 19, ele vai dizer assim, que é melhor você morar num eirado do que numa casa com uma mulher rixosa. E ali eu vou dizer para você que às vezes não é só a mulher, tem homem rixoso também que é ruim de aguentar, querido.
Tu chega em casa, o maridão chega em casa cansado, daí quando ele abre a porta, a mulher está com a máquina, porque o cachorro brigou, porque o filho criou, porque a conta chegou, porque o carteiro, não sei o quê, porque a Sanepar, porque a Copel, porque a internet. Ele fala, cale-se, você me deixa louca. Baixa um espírito de Chaves dele lá, você me deixa. Ei, Chiquinha, sei lá quem que fala isso. A galera do Chaves lá. Mas tem mulher também que ela está esperando lá em casa, ela teve aquele dia dela corrido e tal, daí o marido chega, ela fala, nossa, ele vai me dar um abraço, ela fala, amor, eu estava com saudade de você, e ele já chega falando, porque a porta estava aberta, porque o cachorro está solto, porque você não colocou o lixo, porque não sei o quê, cadê a janta, cadê a comida, cadê meu sapato, ei, o meu time perdeu, ela fala, meu Deus, chegou o Shrek aí, então, querido, eu vou dizer para você que uma das marcas de uma família abençoada, um lar abençoado é um lugar onde tem paz. Paz, querido, não tem nada mais reconfortante você chegar num lugar e você ter paz. Meu pai dizia o seguinte, que um lar abençoado, uma família abençoada, um lugar onde você vai, você tem, sabe, a família ali, sabe, que realmente vivendo debaixo de uma graça, de um favor de Deus. Ele falou, filho, isso é um pedacinho do céu. Agora, no lugar onde você chega, e é briga, e é confusão, e aquela coisa arada, aquele negócio, e vai, aquela tribulação. Ele falou, um lar terrível de briga é um inferno. E tem gente que mora no inferno. Então, quais são as marcas de uma família abençoada, querido? O lar é um lugar onde as pessoas vivem em paz. Outra marca interessante de uma família abençoada, sabe, característica de uma família abençoada é um lugar onde as pessoas são amadas. Queridos, nós precisamos entender que o ser humano, ele tem carência, ele precisa se sentir amado, acolhido. Ele precisa se sentir, sabe, alguém se importa comigo. E o que nós vemos nas casas, não é, a de vocês são demais, vocês são maravilhosos. Eu olho para aqui, os irmãos estão tudo nascendo asa, estão tudo virando anjo. A auréola na cabeça, vocês são maravilhosos. Mas tem casa aí, meu querido, que as pessoas, elas se sentem, desprezadas, não há amor. Ama todo mundo lá fora, ai, por favor, por gentileza, muito obrigado, vou abrir a porta para você, quer um copinho d'água? Lá fora é uma beleza, mas em casa, as pessoas não se sentem amadas. Não, parece que não pertence àquele lugar. Filhos que querem logo ter idade para sair daquela casa, para fugir de lá, para ir para outro canto, porque eu não aguento mais morar nesse inferno. Misericórdia. Então, as marcas, as características de uma família abençoada é um lugar onde tem paz, um lugar onde as pessoas são amadas, um lugar onde as pessoas são valorizadas, querido. Às vezes, não é com vocês são maravilhosos, já falei isso, mas tem gente que valoriza as pessoas lá de fora. Lá fora é uma educação, é um gentleman, trata as pessoas assim com a finesse. Meu Deus, que pessoa mais, é um lorde, essa mulher é uma lady, olha como ela não altera a voz por nada. Mas em casa, sabe, não consegue valorizar o cônjuge, não consegue valorizar os pais, não consegue valorizar os filhos. Tem muito adolescente aqui, e os daqui são a bênção, mas tem adolescente que, pelo amor de Deus, uma mãe me falou assim, que o filho dela pegou e falou para ela, você é uma burra, você não sei o quê, e ele levantou o dedo e falou, ai Jesus, ainda bem que eu não estava perto, eu arrebentava com esse moleque. Está gravando? Eu falei para minha esposa, amor do céu, e marcaram um gabinete com essa mãe e esse menino, e graças a Deus desmarcaram, e antes de vir falar comigo, Deus usou uma mulher na clínica lá que eles frequentam, e a mulher, a psicóloga na clínica, ela falou para o menino, olha, você conhece uma tal de Maria da Penha? Você conhece a polícia? E ela foi e falou para o menino abriu o olho do moleque, falou, seguinte, eu falei, que bênção, eu ia falar isso, era tudo, mas ia ficar mal para um pastor falar dessa forma, mas é incrível, as pessoas não valorizam os da casa, filho que não valoriza o pai, parece que o pai tem obrigação, o pai virou motorista de Uber, vem levar, buscar e tal, a hora, ei, presta atenção, esposa que não se valoriza, querido, quero que valorize o que você tem, valorize essa esposa que Deus te deu. Sabe, um lar é um lugar onde as pessoas se sentem valorizadas. Nesse lugar eu tenho valor. Nesse lugar eu sou amado. Nesse lugar eu tenho, sabe, as pessoas, eles olham para mim e eles sabem das minhas fraquezas, mas eles me valorizam. Como o pastor André falou semana passada, ele não é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito.
Mas nós estamos caminhando, queridos. Hoje o pastor Jefferson pregando lá, ele falou assim que estava conversando, o pastor Jefferson é psicólogo também, ele falou que estava atendendo um jovem, e o jovem falou, não, eu não quero casar nunca, porque se for para casar, para viver igual meus pais vivem, eu estou fora. E o pastor Jefferson falou, querido, então faz o seguinte, ele falou que na hora, ele não tinha resposta, ele falou que na hora parece que o Espírito Santo falou para ele falou, então não precisa olhar para os teus pais, olha para os teus pastores, porque a Bíblia fala que os pastores são um exemplo do rebanho, olha para os seus pastores da igreja aqui, olha para os pastores. Sabe que as pessoas precisam se sentir valorizadas, e o lar é um lugar onde as pessoas precisam ser valorizadas. Marido, você precisa valorizar mais a tua esposa. Marido, você precisa olhar para essa mulher e entender que você foi chamado para exercer um papel de protetor, provedor, profeta dessa mulher, na vida dela. O homem, você precisa entender que Deus te chamou e falou, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e morreu por ela, deu a vida por ela. Mulher, você precisa olhar para o teu marido e falar assim, olha, Deus preparou esse homem para ser o homem da minha vida, sabe, e eu vou andar em submissão. E a palavra submissão causa uma ojeriza em algumas pessoas, mas submissão é na mesma missão. Nós temos uma missão junto, nós caminhamos na mesma direção. Amado, esses detalhes, essas características precisam permear um lar. As pessoas precisam se sentir amadas, valorizadas, as pessoas têm que viver em paz. E uma coisa que é interessante, o lar é um lugar onde as pessoas aprendem conceitos como valor, honra, respeito. O lar tem que ser um lugar de alegria. Amado, tem casa que parece um culto fúnebre. Aliás, eu gosto muito de fazer culto fúnebre. Gosto muito, irmão. Pensa, duas cerimônias que eu amo, casamento e culto fúnebre. Casamento está tudo feliz, alegre, eu amo fazer casamento, eu fiz um domingo agora passado, foi maravilhoso, mas culto fúnebre é demais, as pessoas estão quebrantadas, os corações estão ali abertos, as pessoas baixaram a guarda, e é um lugar maravilhoso para ganhar almas, mas tem culto fúnebre que é mais alegre, o ambiente é melhor do que certas casas. Querido, que casa é essa, onde não tem alegria, ninguém pode dar risada, o cachorro não pode abanar o rabo? É verdade? Sério, direita vou ver, hora da janta. Presta atenção, que tipo de casa é essa? Vai manter a ordem. Pois é, queridos, essas coisas aí, elas vão enrijecendo, elas vão adoecendo a família. O lar tem que ser um lugar de alegria, um lugar favorável, onde mesmo que o mundo esteja caindo os pedaços lá fora, tá um caos lá fora, tempestade lá fora, mas dentro de casa tem que ser um lugar onde as pessoas se sintam seguras. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque essas são as marcas de um lar, de uma família, dessa que Deus projetou. Essas são as marcas que nós detectamos em uma casa que vive debaixo do favor da graça de Deus. São as marcas que você encontra na sua família, na sua casa. Tua casa é um lugar de bênção. Tua casa é uma casa abençoada, onde você realmente, puxa, minha casa é maravilhosa, sim ou não? Sabe, querido, a pergunta é, o que tem impedido a sua família de ser uma bênção? O que tem impedido a sua família de viver isso, querido? Porque eu tenho certeza, convicção plena, amado, eu amo casamento, eu amo família, eu amo essa coisa de marido e mulher e filho. A gente chega em casa domingo à noite, acabou os cultos, nós chegamos em casa, às vezes a semana foi caótica, tanta coisa para resolver, a gente tem um sofá, a gente chama o favorito, nós puxamos o nosso favorito, nós botamos uma cobertinha lá, a gente se embola e fica lá alinhado, querido, porque isso é saudável demais. E é isso que está faltando muitas vezes, não no teu lar, que no teu lar está sobrando isso, mas tem lares que não estão vivendo isso. E talvez a pergunta, o que tem impedido a família de ser essa bênção, de viver essa bênção? E nesse mês de maio você já ouviu palavra, você foi ministrado, você ouviu palavras que abençoaram a sua vida, e glória a Deus por isso. Mas uma coisa que o pastor André começou a falar na semana passada, e é o tema da minha palavra aqui também, foi Deus que criou a família, amém? Tudo que Deus criou, querido, é bênção, é bom. Mas tem um problema, o diabo odeia tudo que Deus criou. O diabo odeia a tua família, o diabo odeia a tua casa, o diabo odeia a tua família. Sabe, o diabo ele quer destruir a tua família. Pode ter certeza que o diabo não quer que a sua família viva em paz. O diabo não quer que a tua família viva debaixo da bênção. O diabo não quer que haja paz, alegria, harmonia, proteção na tua casa. Porque o diabo odeia tudo que Deus fez.
Ele odeia a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo. O diabo odeia a igreja, o diabo odeia a família. Por isso, querido, nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atento, nós precisamos observar como nós temos tratado a família que Deus nos deu. Como que nós temos tratado a família que Deus nos deu? Sabe, será que eu sou uma bênção na minha casa? Será que eu tenho me esforçado para que não estou falando do meu cônjuge, não estou falando dos meus pais, não estou falando dos meus filhos, estou falando de mim. Será que eu tenho me esforçado para ser uma bênção na minha família? Amado, às vezes fica conversando, mas o meu marido, mas a minha marida, mas o meu pai, mas o meu filho. Não, não é pai, filho, não, é você. Você. Querido, que seja o anseio da sua alma, ser o ponto de equilíbrio na tua família, ser a pessoa abençoada, a pessoa que não entra em confusão, que na hora, opa, peraí, vamos orar, sabe, que você seja essa pessoa, que realmente seja um canal de bênção na sua casa, porque tem gente, amado, que é criador de confusão. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus te criou para ser um solucionador de problema e não um criador de problema. Tem problema na tua casa que foi você que criou, tem problema na tua família que foi você que criou. O diabo nem precisou fazer muito esforço. Sabe, por isso nós precisamos vigiar, estar atento. Como que eu estou cuidando da minha casa? Como que eu estou cuidando da minha família? O que eu tenho feito? Qual que tem sido, sabe, a minha participação, minha contribuição para que a minha família seja uma bênção? Deixa eu perguntar para você, quantos aqui querem que a sua família seja uma bênção? Levanta a mão. Glória a Deus. Você quer que a sua família seja uma bênção? Então eu vou dizer para você, faça algo por isso, se esforce, pague um preço. Sabe uma das coisas que nós podemos observar nas famílias nos dias de hoje? Sabe o que é? O isolamento. Mesmo numa família numerosa, é muito comum cada um ficar no seu quarto, isolado com o seu smartphone, com o seu celular, com o seu computador, sei lá, um em cada canto da casa, perto dos olhos, mas longe do coração. Tem um versículo que fala isso, né? Periga ter você perto dos olhos, mas longe do coração. É um versículo? Não, é uma música, né? Mas tem jeito, tem casa que é desse jeito, irmãos. Cada um isolado no seu canto. Eu lembro para você um texto. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Porque isolamento, querido, ele não traz nada de bom. O isolamento, sabe, não traz nada de bom para a sua família. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Não há nenhum benefício nesse isolamento. Não, eu estou na minha. Ei, como está na minha? Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Esse isolamento muitas vezes traz consequências como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, crises existenciais. Pessoas que estão às vezes em casa, a família toda, ele está lá no celular, está no aparelho, no smartphone, sei lá o quê, e ele está, sabe, num outro mundo. E pergunta, ai de mim. Esses dias eu falava com uma abençoada, e ela teve uma situação. Pois é, cara, vocês estão gravando, né? Manda bala, não tem nada a esconder. E daí numa situação lá, e ela tomou a oração do irmão lá, do irmão Jaro, conhece, né? Tomou o negócio do irmão Jaro lá. E ela ficou ruim, cara. E ela ficou ruim. E o negócio ficou tão feio que ligaram para o pastor, e eu tive que ir lá na casa dele, lá, e eles foram para o médico, e eu fiquei com as crianças lá, até 6 da manhã. Não sei se você fez isso já, pastor, mas o pastor faz essas coisas, né? E daí, cara, e ela falou depois, falou, pastor, o problema é a mídia. A gente fica olhando para a mídia, tem que ser igual essa, igual esse, igual aquele. Minha família tem que ser igual essa da mídia. Eu tenho que ser desse jeito, eu tenho que ter esse corpo, eu tenho que não sei o quê, porque a mídia mostra. Cara, para de querer comparar você com o outro, você é único. Sabe, teu DNA é um só, tua íris é uma só, tua digital é uma só. Você é você, o outro é o outro. Não, mas agora o padrão, as mulheres começaram a ir num tal de demonização facial, né? Que começa a estica e tal, e cara, ei, pastor, talvez seja a última vez que eu prego aqui, mas eu não estou falando de vocês, estou falando de gente lá que, né? Mas sabe, parece que as pessoas elas entram numa crise existencial, porque ela começa a olhar lá fora, olhar na internet, olhar nas redes sociais ali, ela começa a se comparar, e parece que a dela não é boa. Por quê? Porque ela está isolada num quarto, isolada no seu canto, e Deus fala, não é bom que seja só. Se você quer o bem da sua família, interaja, querido.
você quer o bem da tua família, começa a conversar. Não, eu não converso. Conversa. Fala, abre a boca. Fala, estou chateado, estou triste, hoje não foi legal. Se comunique, se aproxime, converse, retorne ao hábito de assentar-se à mesa, sabe, mesa posta, coloca uma mesa lá, bota garfo, garfinho, garfão, prato, pratinho, pratão, copo, copinho, copão, bota aquela mesa lá com aquelas toalhinhas lá que você não sabe para que serve, mas faz a mesa, senta em família, dê a mão, obrigado Senhor por esse alimento, ainda que seja pão com mortandela. Está faltando isso nas famílias, falta sentar-se à mesa, falta, irmãos, a gente interagir. E isso tem roubado, tem saqueado as famílias. Você quer o bem da sua família? Comece a interagir. Comece a falar, comece a se comunicar. Nós temos um acordo lá em casa de conversar sobre tudo. Converse sobre tudo. Esse negócio não está legal, o que a gente pode fazer para melhorar? Por quê? Porque nós somos uma equipe. Sabe, querido, Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Deus quer que a gente interaja, que a gente se comunique, que a gente converse, que a gente ore junto. Sabe, a gente ministrou muito tempo, acho que para o pastor Gentil e para a pastora Mary, nós ministramos o MMI, né? A gente ministrou muitas, mas perdi as contas quantas vezes nós ministramos. E tem uma lição no MMI, no Casados para Sempre, que é orando juntos. E a gente descobre que muitos casais não têm vergonha de ficar um do lado do outro, mas têm vergonha de orar um pelo outro, de orar junto. Tem vergonha de orar junto. Sabe, eu já tive caso que o irmão pastor, eu não gosto de orar com a minha esposa, porque ela começa a me dar indireta. Ela começa a falar umas coisas que eu sei que não é para Deus, é para mim. Quem nunca, né? Ei, não precisa ser assim, olha olho no olho, eu acho que não foi legal o jeito que se tratou. Eu acho que a forma como você falou não foi legal. Eu estava nervoso, sim, mas você está nervoso, não te dá o direito de me ofender. Então, querido, eu vou dizer para você, às vezes nós precisamos parar e pensar, será que eu sou uma bênção na minha casa? Será que eu sou uma bênção na minha família? Será que eu sou uma bênção nessa família que Deus me confiou? Será que eu sou uma bênção ou eu estou sendo um problema? Nenhuma família é boa ou ruim por acaso, querido. Geralmente, sabe, quando uma família encontra problema, quando uma família encontra alguma situação, ao invés de buscar a solução, eles ficam procurando o culpado. Quem que comprou? Quem que comprou? Quem que gastou? Quem que deixou aberto? Quem que não sei o quê? Em vez de ficar procurando quem fez, vai procurar a solução do problema. Porque você achou quem fez, mas daí, claro, depois tem que, cuida mais, não deixa aberto, não deixa a torneira ligada, não deixa a panela no fogo sem nada dentro e tal. Mas enfim, mas tem pessoas que às vezes eles vivem numa guerra na casa. A casa parece a faixa de Gaza, é prato voando, copo voador, não é poltergeist nem nada, é gente sem equilíbrio. Que dia que um prato voando resolve um problema? Que dia que um copo quebrado resolve um problema? Sabe que nós temos que parar e pensar, Deus me dá sabedoria, me dá discernimento, Senhor, me dá graça de eu poder, nesse momento, ficar quietinho. Usa a água, irmãos, eu ministro para casais, eu falo, como é bênção, a água benta, a água benzida, a água abençoada. Como assim, pastor? Deu um problema, você está louco para brigar, pega a água, fala assim, essa água é abençoada, consagrada. Agora eu posso beber. Quando eu estou bravo, bota água na boca, irmão. Fala, essa água é abençoada, a água que o pastor André orou, água abençoada, né? Água da torneira da igreja. E fica com água na boca, porque às vezes você fala, eu falei sem querer. Falou, filho. Mas eu estava nervosa. Falou, filha. Ofendeu. Melhor não falar. Sabe, querido, às vezes nós queremos que o nosso lar seja uma bênção, mas nas nossas atitudes, nós estamos, sabe, sendo desequilibrados, está faltando sabedoria, nossas atitudes são tão ruins que nem o diabo precisa fazer nada, ele fica de boa, porque às vezes nós mesmos estamos causando a destruição da nossa família. Por isso é muito importante, querido, nós no nosso convívio familiar manter o respeito, respeita o teu esposo, tua esposa, teu filho, teu pai, respeita. Tem hora que não é para falar, não, eu falo,
Eu sou daquela pessoa que eu falo que, não, irmão, isso é falta de educação às vezes. Tem hora que você não tem que falar. Sossega, bebe a aguinha lá, bota água na boca, espera acalmar, depois você fala. Por isso é muito importante no convívio familiar a gente manter a cordialidade. Seja cordial, seja respeitoso, a honra com os membros da família. Talvez você fale, pastor, mas é o seguinte, tem alguém na minha família, pastor, que é aquele lá só matando. Eu sei que toda família tem um, né? Toda família tem uma criatura. Mas, querido, brigar não resolve. Brigar não adianta. Quando um não quer, dois não briga. Até que hora que eu vou, pastor? É 8h30? Fala aí, senão eu me empolgo, filho. Hein? Mas, querido, eu aprendi, quando um não quer, dois não briga. Se vocês, depois o irmão vai te dar esse livro, tem uma historinha que eu conto aqui, que nós fizemos agora em abril, 35 anos de casado. Irmãos, nós não somos melhor do que ninguém, nós somos gente normal, a gente come arroz, feijão, eu só não como frango, né? Eu tenho um defeito grande, né? Hoje eu estou sofrendo muito com esse defeito, que eu sou flamenguista, né? Sofrendo muito. Tomamos um baile ontem, né? Mas tudo bem. Hein? Mas nós, quando estava namorando, a gente namorava e tinha outro casal que namorava junto também. E daí aquele casal vivia brigando, ele brigava, ele dava tempo. Dava um tempo, ele dava tempo e pá, daqui a pouco voltava. E eu falei para minha esposa, amor, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não gosto de briga, não. Outra coisa, eu sou meio orgulhoso para pedir perdão depois, é difícil para mim, entendeu? Então vamos combinar uma coisa, não vamos brigar? Mas como assim? Quando surgiu um problema, alguma situação, alguma coisa surgiu lá, o sangue ferveu, sangue no olho, alguém mais lúcido fala na hora assim uma palavra. Daí aquela palavra, a nossa palavra era vigia. A gente falava vigia, e daí na hora que falava aquela palavra, é como se caísse o disjuntor. Zerou, não fala mais nada. Dava uma raiva, cara, porque eu estava doido para brigar, estava com um soco engatado aqui, e daí eu falava vigia. Ai, Jesus, falou vigia, nós combinamos isso. Bem, em 1991, eu casei. Nós combinamos esse negócio. E nós levamos a sério isso. E no começo era duro. Na hora que tinha que resolver um trem lá, e daí dava. E a minha mulher é filha de militar, curitibana. Sabe como é que curitibano cumprimenta o outro? Não cumprimenta, né? Não, mas depois, eu sou filho de nordestino. Meu pai é minha mãe é baiana. Eu falo para os cotovelos. Então eu queria resolver o negócio na hora, e daí ela falava vigia. Ai, meu Deus, ia para o banheiro, ficava lá. Ai, que vontade de socar os dois dedos na tomada, para dar um choque pelo menos, né? Hein? Mas nós combinamos isso. Sabe o que aconteceu? A gente foi aprendendo. E em 35 anos de casado, para a glória do Senhor, não é no mérito nosso. Nós nunca brigamos, nunca, never, nunca brigamos. Já fiquei chateado com ela, sim, vontade de bater, né? Muitas vezes, ela em mim também, né? Mas nós conseguimos isso. Sabe por quê? Briga não resolve nada. Me aponte uma briga que resolve coisa. Não resolve. Briga não resolve. Ninguém resolve nada brigando. Querido, alguém sai perdendo. Você falou mais grosso, virou o Hulk lá, ou a mulher virou a Xirra, e daí e tal, mas não resolve. Alguém foi dormir triste, alguém foi dormir chateado, então não resolveu. Então, se briga não resolve, para que brigar? Para quê? Qual que é a razão de brigar? Então, nós entramos num acordo, nós não vamos brigar. Porque quando um não quer, dois não brigam. Ah, brigou sozinho. Já brigou sozinho? É ruim, né? Não tem graça. Então, nós entramos nesse acordo como família. E glória a Deus, nós temos 35 anos de casado. A minha filha Lindsay e o Henrique fizeram 12 anos de casado agora em setembro. Eles nunca brigaram também. Porque eles aprenderam. 12 anos de casado já. Mas ela não é nem louca, né? Que ele tem 2 metros, ela tem 1,5 metro, vai brigar com ele. Né? Ela é sabida, né? Além disso tudo. Mas, querido, é interessante porque às vezes nós estamos brigando com a pessoa que a gente vai passar junto até forever, até o final dos dias. Estamos brigando com alguém que na hora de um BO é essa pessoa que vai nos socorrer. Estamos brigando com alguém que na hora que eu ficar doente, quem vai na cama lá, botar papinha na minha boca é meu cônjuge. Eu estou brigando com alguém que de repente é alguém que vai ser a pessoa que vai me levar no médico quando eu precisar. Então por que brigar? Se brigar não resolve, por que eu estou brigando? Porque eu sou egoísta, porque eu quero mostrar que eu sou melhor, porque... Ei! Outra coisa, eu falei que eu gosto de velório, porque morto não reclama. Já fiz muito velório. Semana passada fizemos 5. Pensa num negócio, rapaz. O povo que nunca morreu, estava morrendo. Cara, ei... E sermão aqui ali, nenhum morto levantou. Eu não gostei do sermão, porque morto não fala. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Então se você já morreu, está brigando por quê, criatura?
Ei, para o bem da tua família? Presta atenção. Irmãos, eu preciso acelerar aqui, senão vamos embora. Estamos terminando já. A Bíblia fala assim, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Seu cônjuge, seu filho, sua sogra, não é seu inimigo. Efésios 6,12, coloca para mim Efésios 6,12, por favor. Efésios 6,12, ele fala assim, isso, Efésios 6,12, esse mesmo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não é com o teu cônjuge, não é com o teu filho, não é com a tua filha, não é com o teu irmão, não é com o teu pai, com a tua mãe, com a sua sogra, com o seu cunhado, não. A nossa luta é contra principados e potestades. Então, nessa noite, eu vou dizer para você, pare de brigar, pelo amor de Deus. Ninguém briga aqui, graças a Deus, estou chovendo no molhado. Mas só para encerrar, Salmo 128, ele fala do retrato de uma família abençoada. Eu amo o Salmo 128, onde ele vai dizer o seguinte, Salmo 128 agora, por favor. Ele fala o seguinte, olha, bem-aventurada, a palavra bem-aventurada quer dizer feliz, abençoado, uma pessoa abençoada. Salmo 128 diz o seguinte, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado em grego é Macários, tá bom? Macários, abençoado, bendito, abençoado. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ao versículo 2, segue. Você, quem? O abençoado, que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz, irmão, está entendendo? Será feliz. Tudo te irá bem com você. Você está entendendo o que é um homem abençoado? A sua esposa será no interior da sua casa como videira frutífera. Ei, videira é aquela planta que dá jaca, não é verdade? Não. A videira dá o quê? Azeitona. Sim? Não. Vide, uva. A videira dá uva. A sua esposa será como uma planta uma videira frutífera no interior da sua casa. Ei, vinho. Aliás, a uva é a matéria-prima do vinho. Sempre que a Bíblia fala de vinho, fala de alegria. Irmãos, tem uma coisa que tem que ter na casa, é alegria. Mulher, você é fonte de alegria para o seu marido. O homem, ele precisa fazer a mulher feliz. Diz lá em Deuteronômio, não me lembro o texto agora exato, mas depois você pode procurar, está na Bíblia. Fala o seguinte, quando um judeu casar, ele vai ficar 1 ano em casa, sem ir para a guerra, sem se envolver com o negócio da cidade, 1 ano, para promover a felicidade da sua esposa. Você está entendendo, irmão? Que você precisa promover a felicidade da tua esposa. A mulher tem que ser feliz. Agora a mulher tem que ser como uma videira frutífera. A mulher tem que ser uma fonte de alegria para o marido. Teu marido está alegre com você? Teu marido está feliz com você? Meu Deus do céu, que mulher maravilhosa que Deus me deu. Que bênção que é essa mulher, ela só me dá alegria. Tem uns homens que falam, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Ei, irmã, tem hora que tem que falar menos, abençoada. Mas a mãe quer falar. A mãe quer falar. Ela foi para a praia, bronzeou até a língua, tanto que fala. Não, irmã. Tem hora que você tem que dar uma desacelerada. Me segura, senão eu falo. Ei, os filhos são como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. A oliveira era a fonte, sabe, financeira da família. Quando a família tinha um oliveiral, eles produziam a azeitona, e a azeitona era a matéria-prima do óleo, do azeite. Então era renda. Os filhos dão prazer para a família. Os filhos também não são aqueles que só gasta. Não, os filhos, eles trazem benefício para a família. O filho pode lavar uma louça porque não cai a mão. Um filho pode ajudar a limpar a casa, um filho pode ajudar, sabe, jogar o lixo fora, o filho pode ajudar. Ei, porque os filhos são como rebento de oliveira. Eu estou falando de um lar abençoado, querido. Eu estou falando de um lar, do Salmo 128, a sua esposa, a mulher abençoada e feliz, os filhos como rebento de oliveira ao redor da sua mesa, assim será abençoado. Acho que é o 4 que fala isso, né? O 4, versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Querido, o Salmo 128 fala do retrato de uma família abençoada.
onde o homem teme ao Senhor, onde o homem é abençoado no seu trabalho, o homem é feliz, a mulher ela é fonte de alegria, os filhos são como plantas bem cuidadas, tanto a oliveira quanto a videira são plantas. Diga comigo, planta. Tá, planta. Agora eu vou dizer uma coisa para você. A planta precisa ser cuidada. A planta requer ser regada, cuidada. Dá atenção para a planta, você tem que cuidar. Eu plantei um pé de limão siciliano no fundo da minha casa, meu Deus do céu, e aquilo nasce pulgão, e nasce ferrugem, e eu vou na internet, que passa leite, eu passo leite, agora passa bicarbonato com óleo, com vinagre, eu passo, eu estou cuidando, eu não vi nenhum fruto ainda, mas eu estou cuidando, porque é uma planta. Se um dia eu nem sei se eu quero chupar um limão siciliano, mas eu estou cuidando daquele negócio lá. Ô esposa, cuida da tua família. Ô marido, cuida da tua família. Ô filhinho, cuida da tua família. Sabe, aqui está falando assim, que nós devemos realmente investir cuidado na nossa casa. Infelizmente muitas pessoas dizem, eu não tenho tempo, pastor. Eu não tenho tempo, eu estou sempre na correria, enfim, não tem tempo, e acaba criando, quando o tempo que chega em casa é tempo de confusão, de desavença, de briga, de discussão. Quanto mais você der atenção, quanto mais você demonstrar carinho, quanto mais você demonstrar respeito, afeto com a sua família, mais ela será parecida com um jardim. A sua casa parece um jardim ou um matagal? Né? Aquele livro lá que foi teve tanta disco daquele livro lá do Cabana, mas na época lá o pessoal falando que não é de Deus, eu fui ler, sempre que inventa essas coisas lá, o pastor tem que ler, né? Eu li todo aquele livro da Rebecca Brown, acredita aquilo? Tive que ler aquele negócio tudo, porque o pessoal estava... Mas eu fui ler o tal da Cabana. Mas interessante que tem uma situação em que o coração do cara está virado num matagal, uma confusão. É espinho daqui, espinho dali, é praga aqui, é praga ali, é confusão. E tem umas casas que é mais ou menos assim. Não é a tua. Estamos terminando, tá, irmão? Mas não é a tua casa. Mas talvez o teu lar não está parecido com um jardim. E Deus plantou o homem no jardim. No jardim. Deus plantou um jardim no Éden. O jardim do Éden. Deus quer que você viva no jardim. E só para encerrar, Salmo 112, 1-3, diz assim, aleluia. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Na sua casa há prosperidade, riqueza e a justiça permanece para sempre. Amado, essa é a casa, essa é o quadro que Deus tem pintado da sua família. Ele quer que sua casa seja assim, um lugar onde há bênção, onde os filhos são abençoados, onde os seus filhos, a sua descendência é poderosa na terra, onde há prosperidade, onde há riqueza, onde há paz. A Bíblia fala da casa de Cornélio, lá em Atos 10, que Cornélio era um homem, não era judeu, era um centurião italiano. Devia ser meio brabo, que italiano é meio brabo, né? Italiano, mas ele era um homem reto, ele orava a Deus com a sua família, ele ofertava, ele dava esmolas, ele ajudava o povo. Era um homem que 3 horas da tarde estava orando, amado. E a Bíblia vai dizer que Deus enviou um anjo na casa dele, querido, sabe? Deus quer enviar anjo na sua casa. Deus quer mandar anjo na sua casa, porque tem casa por aí que tem o demônio que está lá, cara. Parece que é o cão, é uma confusão. Deus quer enviar anjo na tua casa. Será que a tua casa acolhe e recebe anjo? Sabe, diz a palavra que Cornélio, ele orava com a sua família, eles buscavam a Deus juntos, ele dava esmolas, ele ajudava as pessoas, ele de contínuo orava a Deus, e esse fato chamou a atenção de Deus. Deus enviou um anjo para ir na casa daquele homem. Será que o seu lar tem agradado a Deus? Será que Deus tem podido enviar anjos para a sua casa? Pense nisso. Comece a trabalhar para que a sua família seja uma bênção. Não comece a falar, a família do irmão lá é uma bênção. A tua família é uma bênção. Pare de fazer comparação. Seja uma bênção para a sua família. Tire tempo, meu querido, de orar para a sua família. Ouvindo o pastor pregar aqui, ele disse, na terça-feira é o seu tempo de jejum. Irmão, que tal você estabelecer um dia no mês, pelo menos, de você jejuar só pela tua família? Que tal você estabelecer um dia, sabe, de oração, uma vigília, uma vez por mês eu vou tirar um tempo de oração pela minha família. Vou fazer algo significativo pela minha família. Mulher, elogia mais e reclame menos. Marido, elogia mais e reclama menos.
Filhos, para de reclamar. Elogia a comida, a cama, o teu quarto. Elogia a tua casa, elogia os teus pais. Fala para os seus amigos, meus pais são demais. Ainda que seja pela fé em alguns casos. Mas Deus chama a existência as coisas que não são e faz com que elas venham a existir. Peça perdão, querido. Talvez nessa noite você precisa pedir perdão. Você ouviu a palavra do pastor Gentil, da pastora Mari, do pastor André, está ouvindo hoje, mas tem uma atitude que é só você que pode fazer: pedir perdão. Chegar para o teu cônjuge e falar: quero pedir perdão para você, porque talvez eu não fui a pessoa que você sonhou e idealizou. E eu quero nesse momento pedir que você me perdoe. Não justifica. Não fala, é porque você é ruim, é porque você não sei. Não, não. É você que vai fazer isso. Talvez chegar para os seus filhos e falar: filho, o pai quer pedir perdão para você. Porque o pai está tentando, se esforçando, mas às vezes não é muito fácil. E às vezes a gente falha, erra. Então eu quero te pedir perdão. Filho chegar para o pai e falar: pai, peço perdão para você, pai, porque eu podia ser um filho melhor. Eu podia melhorar. Querido, eu estou falando de coisa prática. Estou falando de prática, estou falando de coisa, sabe, sabe, é muito espiritual, mas é prática, querido, é prática. Jesus, Ele veio, aleluia, para fazer de você, sabe, uma bênção, para tirar aqueles fardos, aquelas coisas que você não podia fazer. Mas tem coisa que é você que pode fazer. Amar mais o teu lar, se esforçar, irmão, peça perdão, ajuda na tarefa de casa, recuse aumentar o tom da voz. Lembre-se que Deus criou a sua família para ser uma bênção. Deus é o seu aliado nessa luta tua. Deus é o seu aliado. Se alguém luta pela sua família, se alguém é parceiro teu para lutar pela tua família, esse alguém é Deus. Porque foi Ele quem projetou, a assinatura dele está no projeto. Então nessa noite, eu vou pedir para você ficar de pé, se você pode. Eu quero desafiar você, para que você possa falar assim: hoje eu quero me posicionar. Eu quero ser uma pessoa que luta pela minha casa, pelo meu lar, pela minha família. Eu vou fazer o que for possível para que a minha família seja abençoada. E eu duvido, irmão, que você vai trabalhar em vão. Eu duvido que o teu esforço não vai ser recompensado. Sabe, amado, a Bíblia vai dizer lá em 2 Crônicas 15, quando o profeta, o filho de Oded, fala com o rei Asa, e fala: Asa, faz isso, restaura o altar. Volta para Deus, porque esse trabalho tem recompensa. Se tem um trabalho que tem recompensa, amado, é quando você luta pela tua família. Quando você luta pela tua casa, pelo teu casamento, pela tua família, pelos teus filhos, pelos teus pais. E nessa noite, em nome de Jesus, eu creio, Deus tem bênção para você. Ele abençoará cada atitude sua. Tudo que você fizer, meu amado, tem o favor de Deus. Tudo que você fizer em favor da tua família, tem a bênção de Deus. Deus quer que hoje você saia daqui posicionado. Sabe, eu vou me posicionar, eu vou vigiar, eu vou orar mais, eu vou falar menos, eu vou elogiar mais. Eu vou ser uma pessoa carinhosa, eu vou ser uma pessoa amável, eu vou ser uma pessoa abençoadora na minha casa. As minhas ações, as minhas reações, as minhas atitudes, todas elas vão visar abençoar a minha família. Deus quer abençoar a tua casa. Nós cantamos na hora do louvor uma canção que para mim essa canção é maravilhosa, porque é um texto bíblico, e esse texto bíblico é para você. Que o Senhor abençoe, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti. Querido, o diabo tem muitas vezes olhado para as famílias dos crentes, tudo igual, Não, a nossa família é protegida pelo Senhor, a nossa família é abençoada, a nossa família é uma família que tem o favor, a graça de Deus, tem a bênção do Senhor.